Vamos continuar falando sobre o medo. Interessante de que na reflexão anterior falamos sobre o medo que é gerado pelas incertezas que vão acontecendo na nossa vida, sobre o futuro, sobre perspectiva, sobre problemas que envolvem economia, questões da família. E quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente percebe o profeta Jeremias, onde ele escreve o livro de Lamentações. Interessante que no capítulo 3, a partir do verso 1, ele começa a declarar as suas tristezas, os seus medos, a amargura do seu coração. E a partir do verso 21, ele declara que ele vai trazer ao seu coração, ele vai recordar ao seu coração o que pode gerar nele esperança. Então a gente começa a perceber, parece que existe uma bipolaridade de Jeremias, mas não é. Há uma mudança de pensamento, há uma mudança de atitude de encarar a sua realidade. Já que as circunstâncias não estavam sendo transformadas naquele momento, ele muda a sua forma de pensar interna. É interessante que as nossas maiores batalhas e as batalhas espirituais são travadas na nossa mente. A palavra de Deus diz de que existe uma luta entre a carne e o espírito, entre essas vozes do medo e a voz do espírito. É interessante de que o pensamento, ele é o ensaio da ação, como até Freud disse. A nossa vida é a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Por isso que a palavra de Deus também diz, em Provérbios 23, 7, de que a nossa alma, o que pensamos na nossa alma, assim somos. Então, existe um perigo muito grande daquilo que nutrimos na nossa mente. As nossas batalhas são travadas na nossa mente. Por isso, para que a gente possa vencer o medo, é preciso alimentar a nossa esperança. Porque o medo, ele tem o poder de nos paralisar, mas a esperança tem o poder de gerar vida em nós. Que esse seja um tempo de mudança de pensamento, de mudança de atitude. Eu lembro de Pedro, quando ele estava no meio de uma grande tempestade com seus discípulos, ele teve a coragem, apesar do medo, de andar sobre as águas através da palavra de Jesus. Mas por causa da grande tempestade, quando ele olha para a tempestade e onde ele deposita os seus pensamentos na tempestade, onde a tempestade consegue dominar os seus pensamentos, ele começa a afundar. É interessante que Jesus vai e o socorre naquele momento. E ele é reerguido novamente, mesmo em meio ao momento de medo, de ser dominado pelo medo. Jesus entende nossos medos, mas nós podemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança naquele que está acima dos nossos medos, daquele que está acima de todas as tempestades, daquele que está acima dos problemas que você está vivendo, dos medos de pegar uma enfermidade, do medo de perder alguém. Ele está acima dos seus medos. Então tenha esperança que você possa vencer o medo. Na confiança naquele que está acima da tempestade. Que você possa depositar os seus medos em Jesus. Porque Ele está cuidando de você, cuidando da sua família. Por isso, acima do medo, da tempestade e apesar dos seus medos, confie em Jesus. Ele está cuidando de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.